Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você desaba em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for dona desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona desses animais, dona dos seus ideais, pelas ruas onde andas, onde manda, todos nós somos sempre mensageiros esperando a tua voz. Teu desejo uma ordem, nada é nunca, nunca é não, porque tens esta certeza dentro do teu coração. Tan, 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 batem na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Dona desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona desses animais, dona dos seus ideais, não há pedra em teu caminho, não há onda no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, ou teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão. És a moça da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair,
Você ainda não sabe que isso tudo te faz. Bem-vindos ao TV com Bahia, o canal que vai levar você para conhecer a Bahia como nunca viu antes. Aqui você vai encontrar uma programação diversificada, com conteúdos exclusivos sobre cultura, entretenimento, muito mais. Com uma equipe apaixonada pelo estado e sua rica cultura, nós vamos apresentar histórias emocionantes e pessoas, explorar a música e a dança típicas, mostrar a exuberância da natureza, além de apresentar as delícias culinárias da Bahia. Além disso, TV com Bahia também traz muitas informações sobre eventos, festivais e muito mais. Seja você um morador local ou um visitante, o nosso canal é o seu guia completo para descobrir tudo o que a Bahia tem a oferecer. Então, se você quer conhecer a Bahia de verdade, inscreva-se agora no TV com Bahia no YouTube e acompanhe todas as nossas novidades. Entre em contato conosco, WhatsApp 77 99937 0979. TV com Bahia, sempre perto de você. Programa Podcast com o apresentador Enzo Matarazzo. Entrevista com os candidatos a vereadores na TV com Bahia e no canal YouTube Enzo Matarazzo. TV com Bahia, sempre perto de você. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enzo Matarazzo e a TV com Bahia. E hoje estamos aqui para entrevistar os candidatos Neide da Paixão Soares, Flávio Nogueira dos Santos e Renê Rodrigues. Vou estar apresentando os senhores para a população de casa. Neide da Paixão Soares, 48 anos, graduada em enfermagem, pastora juntamente com seu marido na Igreja Quadrangular em Planalto. Atualmente, presidente do partido Podemos Mulher. Correto? Flávio Nogueira dos Santos, agricultor familiar formado em administração de empresas, cursando o 8º ano do semestre de Direitos. Já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agrícola Familiar, em Planalto, e está no seu 3º mandato consecutivo de vereador. Atualmente, presidente do Partido dos Trabalhadores e Federação Brasil Esperança. Correto? Renê Rodrigues, professor graduado e pós-graduado em História. Exerceu seu cargo de secretário de Assistência Social em 2024 a 2017, vereador de 2017 a 2020 e secretário de Saúde em 2021 a 2024, correto? Vamos lá, se for errado, a gente corrige. 2014 a 2017. 16, correto. Excelente. É uma honra poder entrevistar os senhores e passo a palavra para que se apresente novamente e diga qual partido que vocês fazem parte. Pode começar. Olá, boa noite, Enzo. Também a todos da TV com Bahia. Quero também cumprimentar aqui os colegas ao meu lado. É uma honra estar aqui dividindo esta bancada com você, Neide, presidente do Partido Podemos Mulher, candidata a vereadora, também o companheiro Renê Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores. E cumprimento a cada internauta que está assistindo neste momento. O programa no canal do YouTube é de Enzo Matarazzo e na TV com Bahia. Cumprimento também aqui os assessores dos candidatos, entre eles, Maicon, nosso assessor aqui, obrigado pela participação. E, como você já disse, meu nome é Flávio Nogueira dos Santos, sou vereador no meu 3º mandato, sou atualmente presidente do Partido dos Trabalhadores, da Federação Brasil da Esperança, e também sou líder do governo de Clóvis Alves Andrade na Câmara Municipal de Vereadores. Excelente. Boa noite a todos. Quero agradecer, Enzo, pelo convite. Me sinto muito honrada por estar aqui nesta noite. Quero também cumprimentar aqui o companheiro Flávio Nogueira, companheiro Renê, nossos companheiros que estão aqui também concorrendo novamente, né, Flávio, a uma cadeira na Câmara de Vereadores.
Quero cumprimentar aqui também o presidente do Partido Podemos, que está conosco. Eu sou do Partido Podemos e o Partido Podemos é coligado com o Partido dos Trabalhadores. Excelente. Boa noite a todos os ouvintes, internautas que estão acompanhando aqui o programa. Agradecer a Enzo pelo convite. Mais uma vez aqui vou me apresentar. Meu nome é Renê Rodrigues. Estou candidato a vereador pelo PT, sou filiado ao PT. Sou casado com a Lana Guimarães. Um beijo para minha esposa, gostaria de saudá-la. Para meus filhos, tenho um casal de gêmeos, Maria Alice e Ícaro, e minhas filhas Ana Karine e Ana Vitória. Também, Enzo, além de ter graduação e especialização em História, atualmente também tenho especialização em Gestão Pública de Saúde, pela Faculdade Suprema de Minas Gerais. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa noite. Obrigado. Saudar meu companheiro Flávio, saudar minha companheira Neide. Um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento e a todos que estão aqui conosco. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Mais uma vez, é uma honra poder receber vocês e poder estar entrevistando vocês também. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. De onde vem o interesse de entrar para a vida pública, sabendo que existem vários segmentos sociais e sindicatos e instituições religiosas que formam líderes? Qual segmento merece mais atenção no Poder Legislativo? Flávio. Opa, vamos lá. É uma pergunta muito interessante, porque até os meus 16 anos de idade, eu jamais imaginei que um jovem negro, lá da região de Serra Grande, hoje pertencente ao município de Nova Canaã, pudesse ingressar na política e estar aqui hoje no seu terceiro mandato, inclusive tendo sido presidente da Câmara Municipal de Vereadores no biênio 2019-2020. E justamente o que me trouxe à política foi, ao ver as necessidades que tínhamos na nossa comunidade, sobretudo no que diz respeito ao transporte escolar, questão das estradas, e a gente sofria muito, Enzo, para chegar até a nossa cidade de Planalto, e muitas vezes, ao procurarmos os gestores à época, a gente não tinha a resposta que queríamos. E, por coincidência, em 2002 conheci o companheiro Clóvis Andrade, que me convidou para o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. E de lá para cá a gente começou a militar na política e estamos aí até hoje, né, trabalhando pelo nosso município, graças a Deus, podendo implantar as políticas públicas que nós imaginávamos que era necessário fazer. E você pergunta quais são as áreas mais necessárias. Uma gestão, ela precisa olhar para todas as áreas, porque todas elas são importantes. Mas a área da saúde, da educação, da infraestrutura, com certeza são bases, são pilares para qualquer administração. E foi através da infraestrutura, da reestruturação de estradas, da melhoria da educação, da qualidade da educação, das instalações das escolas públicas, que nós pautamos o nosso primeiro mandato, junto também com o prefeito Clóvis Andrade à época, e podemos trazer um resultado para o nosso município, onde fizemos uma primeira gestão. Quando digo fizemos a primeira gestão, no sentido de dar apoio, de ser líder também do governo de Clóvis 2013 a 2016, e este trabalho resultou na recondução de Clóvis à Prefeitura de Planalto em 2021, e, ao que tudo indica, daremos continuidade a esse trabalho com fé em Deus, pensando nesses pilares, mas também trazendo outras pautas importantes. Um dos destaques hoje da nossa gestão, da gestão que nós apoiamos, que nós fazemos parte, por exemplo, é a questão da cultura. Nós temos visto aí diversas ações na cultura que têm levado muito trabalho, muito dinamismo à nossa cidade, e por isso mesmo a gente tem acompanhado a aprovação da nossa comunidade a todo o trabalho que tem sido desenvolvido. Portanto, eu aproveito, inclusive, para abraçar o nosso prefeito Clóvis Andrade pelo belíssimo trabalho que vem sendo feito, mas também algumas pessoas que, ao lado dele, têm trabalhado incessantemente para organizar essa gestão. A primeira-dama, Eliana, a nossa vice-prefeita, Vanessa Rocha, e todos os que estão nessa gestão, eu quero agradecê-los pelo trabalho que têm feito e desenvolvido
em todas as áreas do município, né? E, se Deus quiser, no próximo mandato estaremos trabalhando ainda mais em prol da cultura, da infraestrutura, para que o nosso município possa crescer e se desenvolver. Excelente. Eu gostaria de pedir licença rapidamente, pedir desculpas, porque não cumprimentei aqui no início um grande amigo, um grande parceiro, Rosenildo do Espírito Santo, ele que é presidente do Podemos, né, foi colega meu, vereador, entre 2013 a 2016. Então, um grande abraço ao meu amigo Rosenildo do Espírito Santo. Excelente. Neide? O que me levou a entrar e a me interessar pela política, primeiramente, foi porque o meu esposo já foi candidato a vereador, e isso me despertou, né, a querer saber mais, a querer entender mais o que é política. E, há 3 anos atrás, eu recebi o convite do presidente do Podemos, Rosenildo. A princípio, Enzo, eu não aceitei. Eu falei que eu ia pensar, porque é algo muito difícil, né, de se seguir, ainda mais para uma mulher. É algo muito difícil. Mas eu estava no meu local de trabalho, na central de marcação de exames, e uma senhora chegou até mim, muito delicada, com muito carinho, mas também com muita firmeza na voz. Ela disse assim: filha, eu observo você sempre aqui. Eu vejo o seu modo de trabalhar, seu modo de atender, e eu vejo que você gosta de servir as pessoas. E ela disse: mas eu vou lhe dizer uma coisa, enquanto você não estiver em uma posição melhor, em uma situação melhor, você não vai conseguir ajudar as pessoas como você gostaria. E, Enzo, aquilo entrou em meu coração como uma flecha, sabe? E foi um divisor de águas para mim com relação ao que eu pensava da política. E eu fui correndo até o presidente do partido e falei: eu aceito. E desde então, isso tem ardido em meu coração cada vez mais. Quanto mais eu faço, quanto mais eu estudo sobre a política, quanto mais eu me envolvo, mais arde em meu coração. Eu costumo dizer que eu não tenho experiência na questão da política em si. Eu entendo de gente, eu entendo de povo. E isso tem sido muito bom para mim, estar com as pessoas dia a dia. Eu quero até aproveitar para agradecer o carinho, o apoio, que tem sido muito, agradeço de coração. E com relação aos segmentos, eu creio que tem que ser em todas as áreas, né? Tudo o que for bom para o município, tudo que for bom para a nossa cidade, temos que estar abraçando e realizando, né? Mas a área da saúde, como já foi dito pelo candidato Flávio, é muito importante. Como diz o ditado, se tem saúde, tem tudo, não é verdade? Então, Enzo, de onde vem o meu interesse pela política? Eu sou concursado, né, pela Prefeitura de Planalto desde 1994. Em 1994, eu prestei o concurso para professor, ali com os meus 21, 22 anos de idade, e comecei, então, a atuar na área da educação. Logo depois teve outro concurso, eu tinha 20 horas, passei nesse concurso e hoje eu tenho 40 horas no município como professor de História, na área de História, apesar que a gente assume também outras áreas. E o meu interesse pela política foi justamente por militar na educação, exercendo cargos de confiança, de coordenação, de direção, e observando as políticas públicas que voltavam para essa área e para as outras áreas também. E teve uma época de uma situação que aconteceu, que a gente foi justamente para um debate político, e que as pessoas estavam reclamando muito, mas não tomavam posição. E eu falei, acho que as pessoas, antes de reclamar, deve também assumir para você a responsabilidade e buscar soluções, não apenas reclamar. E foi a partir daí que eu tomei essa decisão para que eu pudesse fazer também a diferença na sociedade, porque eu entendo que a política, mesmo muitas pessoas dizendo que a política não é boa, eu sou totalmente contra, porque a política é que faz as coisas acontecerem. A política feita, né, com pessoas que não têm, vamos dizer assim, escrúpulos, é que acaba causando mal para a população. Mas a política em si, aquela que busca políticas públicas para ajudar a população,
da forma como ela é organizada, e Flávio muito bem sabe disso, que a gente precisa ter uma organização para que as coisas aconteçam, assim também é necessário que as instituições religiosas sejam também assistidas pelo poder público, os sindicatos, que têm um papel importante na sociedade para poder ajudar a população. A política também ela tem um papel muito importante quando ela é feita para ajudar as pessoas. Quando ela tem essa finalidade de ajudar as pessoas, ela acaba cumprindo o seu papel social. Então, por isso que eu entrei na política, por ver as outras coisas acontecendo, muitas vezes não me agradando, eu falei, não, eu também preciso participar. A gente precisa assumir a responsabilidade. E foi aí que realmente eu me engajei na política. E aí, eu acho que tem outra pergunta, por que a gente está hoje aqui no PT? E a gente vai falar por quê. Ok? Obrigado. Os senhores escolheram estar em um lado politicamente. O que motivaram a estar do lado desse grupo? Vou falar com minhas palavras para que o pessoal de casa entenda. O que fizeram os senhores estarem do lado do partido Podemos e PT, Partido dos Trabalhadores? E o que faz os senhores estarem ao lado do prefeito Clóvis Andrade? Renê. Então, acho que é justamente o segmento do que eu iria falar, né? Como o Flávio disse, Clóvis, né, fundou o PT aqui em 2002, não foi, Flávio? E ele também me convidou naquele momento para participar dessa caminhada. Naquele momento, eu estava acompanhando um outro grupo. Sim. Eu também não estava muito engajado na política, não na política partidária, mas eu já estava afiliado num antigo partido chamado PTC, que, inclusive, em 2000, eu iria sair candidato e depois desistir. E aí eu falei, não, vou deixar mais para frente. E naquele momento, o Clóvis me convidou, eu me lembro muito bem, e eu falei com ele, pode ser em outro momento. E eu me lembro que em 2010, eu morava ali na UBS, e ele esteve na minha casa, junto com o companheiro Gilson. E eles foram para ali falar sobre o partido. E, por incrível que pareça, para presidente, eu nunca votei em outro candidato que não fosse do PT. Então, Lula, lá no início, em 88, eu já tinha votado para ele, porque as propostas do PT tinham muito a ver com aquilo que eu pensava sobre a política, sobre os projetos, para que a gente pudesse melhorar a vida das pessoas, justamente porque trabalhava a questão do atendimento às minorias, engajar essas minorias para serem atendidas de todas as categorias. E o meu pensamento sempre foi esse, porque sempre foi assistido os grupos que detinham o poder e aquelas categorias, né, que muitas vezes não eram assistidas pelo poder público, eram deixadas de lado. E o PT trazia isso e traz isso até hoje, que é justamente abraçar a todos, independente do que prega, mas que o ser humano, só por ele nascer, ele já é um ser de direito. Então, ele tem que estar engajado nesse processo político para que todos tenham o direito à saúde, à educação, à infraestrutura, à assistência social e tudo que a sociedade ou o poder público pode ofertar. Então, eu acompanho o PT por conta disso, de todo esse processo que eu acompanhei, desde votando Lula. E em 2010, quando o companheiro Clóvis esteve na minha casa, e a gente conversou, e a partir dali eu já comecei realmente a pensar, e em 2012 saí candidato, não fui eleito pelo PT, 2016 candidato fui eleito, 2020 no mandato a gente passou por outro processo, e estou aqui hoje também novamente candidato pelo PT, e espero continuar aí por muito tempo ainda. Então, Enzo, eu sou do Partido Podemos, que foi uma junção do partido PSC com o Podemos. Eu era do partido PSC, e com essa junção somos agora o Podemos. O partido PSC, que é o Partido Social Cristão, né, que era o meu partido, eu não tive dificuldade alguma em estar agora, atualmente, no partido Podemos, e temos também o orgulho em dizer que no nosso partido nós temos uma presidente, né, uma mulher, presidente nacional, Renata Abreu. Isso nos motiva muito, é uma mulher muito determinada, isso nos faz acreditar,
né, na força da mulher. E estamos também coligados com o Partido dos Trabalhadores, né, com Clóvis Andrade, que também é uma honra muito grande estar com eles. Como eu já disse uma vez para ele, já pegamos, né, no meu caso, que estou entrando agora, o partido já formado na cidade, né, sólido, né, um partido forte, né. O atual gestor é um gestor de trabalho, uma pessoa reta, correta, né, em tudo que faz, em tudo que diz. Então, só nos atrai a ele. A verdade é essa, somos atraídos ao Partido do Trabalhador, na pessoa de Clóvis Andrade e da sua esposa Eliana, que também é um exemplo grandioso de mulher, muito determinada, corajosa, e eu estou muito feliz, mesmo em ser do Podemos, em fazer parte também dessa equipe do Trabalhador. Bem, eu acho que eu sou bem suspeito em responder essa pergunta, Enzo, porque entro na política através de um petista autêntico, né, o prefeito Clóvis Andrade, e a partir daí começo a conhecer a história do Partido dos Trabalhadores. Eu filiei ao PT antes mesmo da eleição de Lula, e de lá para cá a gente conhece as transformações que o Brasil passou, sobretudo na questão social, né, de políticas públicas que veio mudar a vida das pessoas. Como o programa Luz para Todos, os programas de água para todos, né, o Bolsa Família, que conseguiu inserir muita gente na escola, o programa Universidade para Todos também, que permitiu que muitos jovens, assim como eu, pudessem ingressar na faculdade, concluir os estudos, né, e ingressar na faculdade. Portanto, o Partido dos Trabalhadores é o partido que preocupa com aqueles mais vulneráveis da sociedade. E, obviamente, que com Clóvis não seria diferente, um cidadão que tem uma visão incrível. Eu digo sempre que Clóvis é um Lula, e eu falava isso a nível de Planalto, mas hoje já posso dizer que ele tem uma visão além de Planalto. Hoje Clóvis tem o seu trabalho reconhecido no estado da Bahia, né? Não é à toa que ontem ele recebeu uma ligação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, por reconhecer o seu trabalho, por reconhecer a sua gestão, né? Então, eu estou com Clóvis porque Clóvis pensa como Lula pensa, ele pensa nos mais necessitados, ele é o cara que transforma a vida das pessoas. Eu confesso a você que a vida pública não é fácil, muitas vezes a gente pensa em desistir, porque a gente abdica de muitas coisas para estar na vida pública. Estou no meu 3º mandato de vereador, entrei aos 23 anos de idade, se não me engano, 21, 23 anos, acho que 23, 24 anos de idade mais ou menos que eu entrei na vida pública, no mandato de vereador, na vida pública desde os 16. Mas a gente tem uma vida total dedicada à questão política e muitas vezes você acaba deixando familiares, esposa, filhos, enfim. Mas quando você olha e fala, a gente conseguiu, através do nosso mandato, das nossas ações, colocar, por exemplo, água na torneira das pessoas que mais necessitam. Quando você vê que você conseguiu, através do seu mandato, levar o atendimento médico, né, vereador Renê, a famílias em comunidades que antes jamais pensava que isso pudesse acontecer. Quando você vê um agricultor familiar nos agradecer por hoje ter uma estufa para secar o seu café de forma muito mais cômoda, agregando maior valor ao seu produto. Então, tudo isso nos incentiva a continuar trabalhando e, como a população de Planalto já diz, está do lado do trabalhador. Então, não é difícil a gente escolher o lado do Partido dos Trabalhadores e escolher o lado de Clóvis Andrade, porque realmente os partidos que trabalham são pessoas que se dedicam, e eu tenho orgulho de estar ao lado de Clóvis, como já disse aqui, inclusive abdicando de um concurso público no ano de 2005, 2006, né, para continuar ali no Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar e construindo políticas públicas, desde a construção de casas, a construção de cisternas, né, a audiências públicas do Luz para Todos, o PRONAF, que chegou para diversos agricultores familiares. Isso nos levou, Clóvis, à Prefeitura Municipal, e eu, a Câmara Municipal de Vereadores, e a partir dali a gente começou a fazer maiores transformações no nosso município, e como de fato continuamos fazendo, e eu tenho certeza que esse projeto vai continuar, porque a população de Planalto já experimentou, já viu a diferença das duas gestões, e hoje tem colocado que o mais importante para o nosso município é a continuidade deste trabalho, deste projeto que tem dado certo ao lado de Clóvis Andrade. Por isso é que nós seguimos com o trabalhador. Excelente, senhores. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta.
Senhores sem clareza, qual é o papel do vereador e suas limitações enquanto legisladores? Antes que vocês respondam essa pergunta, eu e a minha equipe fomos até a Feira de Planalto para ouvir um pouquinho a população. Vou soltar o vídeo. Pessoal, hoje vamos à Rua de Planalto para perguntar à população se elas sabem qual é o papel de vereador e caso eleito seja. Bom dia. A senhora sabe informar qual é a função de vereador em nossa cidade? É fiscalizar, né, e parar mais de brigar na Câmara e prestar mais assunto na população, né? Você poderia me falar qual é a função de um vereador em nossa cidade? Criar leis e fiscalizar o executivo. A senhora sabe me informar qual é a função de vereador em nossa cidade? Aprovar leis, criar projetos e trabalhar pelo povo. Você sabe qual é a função de um vereador? Na minha opinião, é fiscalização executiva. Você sabe qual é a função de um vereador em nossa cidade? A função do vereador na cidade é criar lei e fiscalizar o executivo. Muito bem, muito obrigado. Muita gente ainda não sabe o papel de um vereador em nosso município. O papel de um vereador é fiscalizar o executivo, de fato, o prefeito, e discutir e propor leis. O pessoal de Planalto está bem atento, né, à política, bem ativos. Então vamos lá para a nossa pergunta. Os senhores têm clareza qual o papel do vereador e suas limitações enquanto legisladores? Neide. Parabéns à população de Planalto. É exatamente isso. O povo está atento, viu, Enzo? Realmente. É exatamente isso. Fiscalizar as contas públicas, ou seja, através do executivo, não é? Criar propostas, projetos de lei, e o povo está certíssimo. Parar de brigar, não é? Parar de brigar. A voz do povo, não é, Enzo? Acabamos de ouvir, a voz do povo. Se preocupar mais com a questão do povo, não é? Das necessidades do povo, porque é para isso que os vereadores são colocados ali, são funcionários do povo para trabalhar para o povo. Então, é usar bem o tempo que se tem, principalmente nas sessões, né, para se trabalhar isso, garantir a qualidade de vida do povo. Realmente, Renê. Então, que bacana o vídeo. Gostei muito, um abraço para minha amiga Leninha, fui logo precisa ali na primeira resposta. E, como o Neide falou, o papel do vereador é fiscalizar o executivo, fazer indicações para que leis sejam criadas, né, para os vereadores apreciarem. E algumas leis, Enzo, essas leis elas já são fixas, todo ano existem algumas leis, não é isso, vereador Flávio? Que elas vão para a Câmara. Um exemplo é da lei orçamentária. Ela precisa ir para a Câmara porque é a previsão do orçamento para o ano seguinte que os vereadores eles precisam apreciar. Então, existem diversas situações dentro do Legislativo que os vereadores precisam acompanhar, e é bom que a população, de fato, entenda, mas, em resumo, de fato, é isso. Fazer as indicações, aprovar as leis encaminhadas pelo Executivo, dar uma repassada, analisar a lei, né, aquele projeto de lei que está vindo para a Câmara para ser apreciado, vamos dizer assim, os vereadores precisam apreciar, e se de fato for algo benéfico para a população, os vereadores devem aprovar, devem inclusive propor através de indicações para o Executivo e fiscalizar aí o orçamento, como o Neide falou, fiscalizar as ações, né, e tudo que acontece para benefício da população. Ok? Excelente, Flávio. Esta pergunta ela é fantástica e essa percepção que a população tem do papel do vereador também é muito importante. Eu acredito que se todas as pessoas pensassem como estas que responderam a estas perguntas e também colocassem em prática, assim como os vereadores, na hora de votar, eu creio que teríamos uma Câmara maior qualificada. E digo isso porque meu celular acabou de dar problema aqui, mas ainda bem que eu vi aqui,
René, inclusive o seu irmão, Getro Rodrigues, ele trouxe uma mensagem aqui muito importante. Propor projeto de leis não significa dizer barrar projetos importantes para o município. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa dizer aqui, René, que já foi vereador, e que eu tenho certeza que vai estar conosco na próxima legislatura, assim como a nossa amiga Neide, que pleiteia a primeira vaga na Câmara, a primeira disputa, né, Neide? Espero que você esteja lá conosco também, e será um prazer enorme estar com vocês discutindo as políticas públicas do nosso município. E se você for para um município do porte de Planalto, Enzo, eu estou no meu 3º mandato, eu tenho apenas um projeto de minha autoria na Câmara de Vereadores, que é o projeto que criou o feriado municipal do dia 20 de novembro. E por que isso, Flávio? Você não tem vergonha de você chegar aqui no seu 3º mandato e dizer que tem apenas um projeto criado? Não, não tenho. Porque, na verdade, a nossa lei orgânica ela não nos permite criar leis que oneram o município. E qual é a lei que a gente pode criar, né, Renê, em benefício do nosso município, se ela não trazer gastos para o município? Ou seja, é preciso ter recursos para que uma lei seja efetiva e traga resultado para a população. Então, na maioria das vezes, no município como o de Planalto, as leis elas são de iniciativa do Poder Executivo. Renê trouxe aqui, inclusive, algumas leis que são leis ordinárias, eu não diria nem leis ordinárias no sentido da classificação das leis, como a Constituição traz, mas eu digo leis que são necessárias todos os anos, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Plurianual, que é votada de 4 em 4 anos, e a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que precisam ser votadas, são projetos de iniciativa do Executivo. Mas o papel do vereador, como foi muito bem colocado pela população, é fiscalizar, é fazer indicações e votar as leis, porque as leis, às vezes, elas não podem ser, ainda que elas não são de iniciativa do vereador, mas elas são de iniciativa do Poder Executivo. E aí nós temos algumas questões importantes para a nossa população, que foi o que Getro exatamente trouxe aqui na mensagem. Não significa barrar leis importantes para o município de Planalto. E nós temos, nessa legislatura, algo muito interessante. Nós temos 3 pontos que eu acho que é crucial a população de Planalto poder observar e ver quais são os vereadores que devem estar sendo escolhidos para a Câmara de Vereadores. Nós temos um primeiro ponto, Enzo, que ele diz respeito à votação do piso salarial dos professores, que hoje, inclusive, é dito aos 4 cantos pela oposição de que o prefeito é contra, que a bancada de situação é contra os professores. Muito pelo contrário. Nós sempre defendemos a classe dos professores e disse isso aos professores no dia que eles estavam na Câmara de Vereadores, que nós estávamos do lado deles. É claro, votando com responsabilidade naquilo que o município tem condição de pagar. E o prefeito, Renê, você que é professor, fez três propostas, 3 percentuais para os professores e a Câmara sequer colocou o projeto para debate, para discussão. A mesa diretora da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sequer colocou o projeto para discussão, sequer propôs aquilo que seria o aumento que a própria Câmara quisesse que desse. Não, eles preferiram engavetar o projeto com o intuito unicamente de trazer uma discussão política para o município, e o que a gente vê é um embate muito forte entre gestão e classe dos professores, e o prejuízo quem tem são os nossos alunos com baixo nível da educação, porque, obviamente, quando os professores eles se negam a desenvolver algumas atividades cotidianas em função da briga salarial, acaba tendo uma perda para a nossa educação do nosso município. No segundo ponto, Enzo, diz respeito ainda sobre a educação. Quando foi ampliado o Centro Educacional de Planalto, o prefeito encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei para que o município pudesse doar ao Estado o terreno para a construção da ampliação do Colégio Estadual de Planalto. Haja visto que sempre há parceria entre os entes, entre o ente municipal e o ente estadual, para que o ente municipal pudesse passar ao Estado a construção do terreno. E os vereadores da oposição não botaram o projeto para ser votado na Câmara de Vereadores. E se não fosse a nossa parceria, a nossa amizade com o então secretário de Educação, que, por sinal, hoje é o governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, nós não teríamos conseguido a ampliação do Colégio Estadual de Planalto. Só conseguimos porque fomos ao gabinete dele, o prefeito, o secretário de Educação, a vice-prefeita, a coordenadora de Cultura e eu, como vereador, e fomos lá e falamos com o governador, com o secretário à época, que, infelizmente, a bancada de oposição não tinha permitido a doação do terreno ao Estado. E pedimos a ele para que o próprio Estado pudesse desapropriar. E assim foi feito. E, por último, e mais incrível, o Planalto experimenta hoje, minha cara
candidata Neide Soares, uma das grandes transformações da sua história, que é a chegada de uma fábrica para o município. O prefeito Clóvis optou por fazer um galpão e hoje nós temos a empresa Cata, que já empregou 170 pessoas e a previsão é chegar a 300. E pasmem os senhores e as senhoras que me escutam neste momento. Os nobres colegas vereadores de oposição ingressaram na justiça para que esse galpão não fosse construído. Portanto, aos que me escutam neste momento, eu pergunto, estes vereadores sabem qual é o papel deles? Estes vereadores, eles estão votando de acordo com aquilo que você acredita que seja o papel do Legislativo? E, por último, estes vereadores merecem o seu voto para continuar na Câmara de Vereadores? Então, a vocês que responderam essas perguntas e a todos aqueles que estão em casa que gostariam de responder também, fica estas perguntas e essas reflexões. Quero agradecer o pessoal de casa que está nos acompanhando. Arlen Novaes, Ângela Santos, Elaine, Pedro, Ana Maria, Fernando, Eliane Silva, Luan, Gabriela Guzmão, Rosana Santos, Darlane Rodrigues, Rosana Santos, Ariosvaldo Andrade, Sandra Silva, Marcos Oliveira, Rony Macedo, Grazi Silva, Melk Soares, Maria Aparecida, Ariana Andrade, Ariana Gomes, Gisneine, Zilma e Marta Santos. Todo o pessoal que está nos acompanhando em casa. Vamos lá, então, para a nossa próxima pergunta. Os senhores e a senhora acreditam que a vida pública que resolveram trilhar é reflexo da vida social e profissional? Com as minhas perguntas. Eu quero saber, nesse momento, dos senhores, nesse momento e nessa pergunta, se a mesma pessoa ética de trabalho será a mesma que estará na Câmara de Vereadores? Renê. Enzo, essa pergunta ela é muito pertinente, né, para qualquer candidato a vereador ou a qualquer político, né, que queira ingressar nessa vida pública, porque a gente é um momento em que você quer colocar o seu trabalho para ajudar as pessoas, porque acho que a principal finalidade da política é ajudar as pessoas, em todas as áreas. E, na verdade, a política, de fato, é o reflexo da nossa sociedade. Os políticos, eles não vêm de outro planeta, eles saem do meio da sociedade para exercer um cargo público. Então, como eu falei lá no início, por que que eu optei em entrar na política? Porque eu parei de reclamar para assumir também a minha posição na sociedade e fazer a diferença. Então, a gente é o reflexo, de fato, em tudo que a gente exerce, seja numa instituição religiosa, seja num sindicato, seja numa associação, em qualquer setor. E na política não é diferente. Então, a gente precisa de pessoas éticas trabalhando e envolvidas com a política para que a política ela seja uma coisa boa na vida das pessoas. Mas quando a gente deixa as pessoas que só pensam em si ou querem buscar benefício próprio, a política deixa de ser algo que vai ter a finalidade lá na ponta, que é a população. Então, no caso dos vereadores, que eles apreciam as leis encaminhadas pelo Executivo, eles também podem propor e indicar alguns projetos para o Executivo, que a gente faz isso através das indicações. Quando ele, de fato, ele acompanha essas ações também no dia a dia, porque o vereador também, além dele atuar dentro da Câmara, não é só ir lá no dia acompanhar a sessão, mas é estar em seu município vivenciando os problemas, as ações, participando de reuniões com as categorias que ali representam, seja igual o Flávio citou aqui, de professores, de associações, igual eu acompanho muitas associações, para ouvir a demanda de cada um e levar ali para a Câmara para a gente poder melhorar a vida das pessoas. Então, de fato, a gente reflete aquilo que a gente quer melhor para a população. Então, a nossa Câmara, aí eu ouvi Leninha no início dizendo, a Câmara parar de brigar, eu também concordo, a gente tem que discutir mais os projetos, e eu que passei pela secretaria, entendo muito bem, porque as leis
que são criadas, passa pelo secretário para ele poder passar para o prefeito qual é a necessidade dentro daquela lei. Então, eu falo isso porque na assistência social a gente, inclusive, teve que reenviar algumas leis para serem atualizadas. Na saúde também não foi diferente. A lei do Fundo Municipal de Saúde, Flávio, é de 2003, totalmente desatualizada, e não correspondia mais à realidade atual, a gente teve que caminhar para a Câmara. As leis dos conselhos e outras leis que a gente analisou, conversei com o prefeito e com o jurídico, nós fizemos todo o texto para já ir pronto para a Câmara, só para os vereadores apreciarem. Então, eu já tenho um conhecimento muito grande da questão das leis, de tudo que acontece dentro de uma Câmara de Vereador, para a gente poder trazer esses benefícios para a população. Então, é isso, gente. Ô, Enzo, eu creio que não tem como desassociar o social do profissional. Eu tenho para mim que ou a pessoa tem ética ou não tem. Ou uma pessoa tem caráter ou não tem. Ou uma pessoa tem bons princípios ou não tem esses bons princípios. Eu sou de uma família muito humilde, meus pais muito humildes, mas fui criada com muito princípio. Né? Meu pai, minha mãe me criou dessa forma. Ou seja, estou com 48 anos. Continuo com esse legado que foi deixado a mim. E eu tenho 2 filhos, já, todos os 2 adultos, um com 28 anos e um com 27, todos os 2 casados. Tenho passado para eles esses princípios do que é ser uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter e uma pessoa de princípios. Qualquer lugar que eles estejam, eles têm isso dentro deles. E eu digo isso de mim mesma, qualquer lugar que eu possa estar, eu nunca vou fugir disso, independente de qualquer situação. Eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus caráteres, meu caráter, e eu vou agir com ética, que é o que às vezes falta muito no ambiente político, é agir com ética. E nós precisamos entender, se uma pessoa não tem princípios, lá na política, não vai ser ali que ela vai começar a ter. Então, está na mão de você que vai votar no dia 6 de outubro. Conheça mais os candidatos, procure saber como é o dia a dia, como é que é a vida, como é que é na família, como que é no trabalho. Eu sei que não é muito fácil ter essas informações, mas também não é tão difícil. Temos aí as redes sociais, né, que mostram muito a vida de uma pessoa. Então, procure saber se a pessoa que você vai colocar lá, se vai estar te representando de verdade, se tem princípios, se tem caráter e se vai agir com ética. Não é verdade? Eu acho que, Neide, muito feliz, assim como o Renê, em responder esta pergunta. Jamais você pode desassociar a sua vida social, a sua vida pessoal, da sua vida pública, do seu exercício do mandato de vereador. Até porque as pessoas estão todos os dias de olho em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. E eu tenho muito orgulho, Enzo, de estar no meu 3º mandato de vereador. Fui, como disse aqui, presidente da Câmara, fui o único presidente da Câmara a aprovar as minhas contas e não pagar R$1 de multa, não houve multa nenhuma à minha gestão, dada a lisura em que nós fizemos o processo de administração da Câmara Municipal de Vereadores. Não tem um processo contra a minha pessoa que pese contra a minha honra e a minha dignidade, né? Então, graças a Deus, eu dou graças a Deus e às pessoas por acreditarem no trabalho da gente. Nas últimas eleições, eu fui o vereador mais votado, o 2º mais votado da história de Planalto, o mais votado da história da sede do município. Então, isso para mim é motivo de muito orgulho. Ultimamente, eu estou sendo vítima de vários ataques da oposição, querendo macular minha honra, trazendo inverdades acerca de um projeto tão importante que foi trazido para o município de Planalto. E eu fiz, inclusive, um desafio ao ex-prefeito e também ao vereador que me acusou, né, sobre se eles provarem aquilo que eles de fato estão falando, né, os convidei a estar indo comigo aos lugares que eles disseram que foram construídas o benefício para meu pai ou para o meu irmão, e eu o desafiei. E até hoje eu estou esperando eles para esse desafio. Eles continuam levando estas desinformações para as pessoas. Já houve um processo na Justiça Eleitoral, do qual a pessoa que foi representada já foi condenada a pagar R$5.000 de multa e a retirar o conteúdo das suas redes sociais,
mas alguns continuam falando. E eu estou muito tranquilo, porque eu acho, Neide, que apenas com isso eu vou conseguir já fazer meu pé de meia, Renê, quando eu virar advogado. Porque assim que passar as eleições, estou fazendo questão de printar todas as mensagens, porque irei representar um a um para que responda na justiça, né, por danos morais a tudo aquilo que estão nos acusando. Está no Ministério Público uma denúncia, e eu espero que o Ministério Público possa, de fato, fiscalizar, porque tudo aquilo que façamos, nós fazemos com a mais ética e lisura possível. Portanto, eu sou muito feliz, eu tenho orgulho, assim como a companheira trouxe aqui, eu sou de uma família muito humilde. Meu pai, Noilson Nogueira dos Santos, e minha mãe, Célia Nogueira. Meu pai, inclusive, foi eu que o alfabetizei, ensinei a assinar o nome, depois sendo professor do programa de jovens e adultos. Mas uma pessoa honrada, que onde quer que passa, as pessoas o conhecem por um cidadão de bem, uma cidadã de bem, meu pai e minha mãe, pai de 6 filhos, dos quais eu sou o 5º, e, portanto, eu devo a eles. Devo também à minha esposa, aos meus filhos, esta honradez, e devo, sobretudo, à comunidade de Planalto. Portanto, saibam, todas as pessoas, da minha lisura, do meu caráter e da minha honestidade em poder, todos os dias, dar conta daquilo que nós somos responsáveis enquanto recurso público. Embora sendo legislador, ao lado de colegas vereadores, como o vereador Bandeira, temos trazido diversos benefícios a esse município de Planalto, diversos. Entre eles, construção de barragens, construção de passagens molhadas, energia elétrica. Agora vamos construir, Enzo, casas populares para a agricultura familiar, mais um programa importante. Construímos 50 estufas na região de Baixa do Facão, estamos com um projeto para construir mais 100. Somos responsáveis pelo projeto de reestruturação do mercado municipal aqui de Planalto. Então, queremos trabalhar junto com o nosso prefeito para que no próximo mandato, um projeto que nós batalhamos durante esse primeiro mandato, mas não foi necessário concluir, que é o projeto de regularização fundiária dos imóveis do município de Planalto, e, portanto, com a cabeça muito tranquila e erguida. E uma coisa importante, viu, Enzo? Eu concluí o curso de administração de empresas em 2017. Isso me ajudou muito também na minha vida pessoal. Importante trazer isso aqui, porque quando você pergunta a diferença entre o mandato de vereador e também a vida pessoal, é importante a gente trazer isso. Aprendi muito a organizar a minha vida pessoal, graças a Deus, porque eu entendi que eu precisaria estar bem em casa, estar bem com a minha família, para que eu pudesse servir bem a minha comunidade de Planalto. E por isso hoje eu dou graças a Deus por isso. Agradeço a minha esposa por ser uma parceira, por ser uma pessoa que me ajuda muito também no dia a dia. Obrigado, Rose. Um beijo para você que está aí grávida, esperando o nosso segundo filho. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo no coração. Excelente, senhores. Então vamos lá para a nossa penúltima pergunta. Estamos quase chegando ao final. Eu estou um pouquinho triste, porque se eu pudesse, eu fazer várias perguntas, ficava aqui a noite toda conversando com vocês. Mas vamos lá para a nossa penúltima pergunta. Uma pergunta puxa a outra, certo? Então vamos lá para a nossa próxima pergunta, que diz: senhores, qual o posicionamento de vocês em relação à corrupção na política? Já que é muito recorrente em nosso país, que não deveria ser. Vocês, como funcionários públicos, que devem zelar pelo bem-estar da população e sua idoneidade. Flávio. Eu acho que na pergunta anterior a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Acabei adentrando um pouco nesse tema, mas volto a dizer, Enzo, que é importante que a comunidade possa observar o caráter de cada cidadão, de cada cidadã que está pleiteando a vida pública, né? Para que possa observar quais são as suas condutas, aquilo que tem feito ao longo dos seus mandatos, ao longo da sua vida, nas atividades que desenvolveram, para que vocês possam votar em alguém, porque eu sempre digo, onde a gente tem passado, a gente tem conversado com as pessoas, e tem uma forma que o prefeito Clóvis gosta muito, Enzo, que é o chamado bate-papo, que é aquele momento em que você permite que a comunidade possa conversar diretamente com você, possa fazer perguntas e você responde. Isso tem dado muito certo. A gente tem andado em diversos lugares fazendo esses bate-papos e a gente vê a confiança das pessoas no trabalho dos seus representantes, né? Eu tive semana passada em uma casa em que, voltando a falar aqui sobre bancada de vereadores, em que as pessoas falavam assim que achavam que a oposição não atrapalhava uma gestão. E aí eu fui mostrar para eles que quando é uma oposição responsável, de fato não atrapalha, mas quando
é uma oposição que quer bagunçar com o governo, acaba atrapalhando, como foi o caso dessa oposição que atrapalhou o governo querendo impedir projetos importantes para o município. Mas, portanto, as pessoas precisam observar e ver a importância, porque muitas vezes também as pessoas focam apenas no executivo, na figura do prefeito, e esquece o legislativo, que é muito importante. Eu tenho dito que a diferença do executivo para o legislativo é que o executivo é uma pessoa, o legislativo é um grupo, né? Aqui em Planalto são 11 legisladores, e que esses precisam estarem alinhados não com o prefeito, mas com a população, para que os projetos e os benefícios possam acontecer. Portanto, quando você vota em alguém que não tem compromisso com o recurso público, não tem compromisso com a população, você corre o risco de votar em alguém que, no momento de aprovar, Renê, um projeto importante para o município, vai à mesa do prefeito pedir algum valor, inclusive, para esse voto. Portanto, é por isso que vocês precisam saber escolher quem são esses candidatos e essas pessoas que vão representar, porque muito tem a ver com a administração do nosso município, a questão dos responsáveis pela administração pública. Por isso, fica aí esta observação para que vocês possam escolher com muita tranquilidade e com muita sabedoria, porque são 4 anos. Gente, amizade é uma coisa, favores é uma coisa, o voto é outra coisa. O voto, a confiança que você deposita em alguém para estar ao longo dos 4 anos representando, você precisa saber exatamente quem é esse candidato, porque é a partir deste voto que você vai receber saúde, educação, infraestrutura, segurança, cultura, enfim. É isso que está em jogo para o nosso município. É a geração de emprego, por exemplo. É a construção de um novo galpão. Será que eu vou votar em um vereador que é a favor ou em um vereador que é contra a construção de um novo galpão para a geração de emprego e renda para o nosso município? Antes de responder, eu quero aqui dizer que, como marinheira de primeira viagem, eu me espelho e tenho como exemplo algumas pessoas. Mas como o nosso contexto aqui é falando de vereança, eu tenho como um exemplo aqui Rosenildo do Espírito Santo, né, que ele é vereador vitalício de nossa cidade, e tenho também, lá na Câmara de Vereadores, como um exemplo a ser tomado, né, o nosso vereador Flávio Nogueira. Eu já disse isso a ele por várias vezes, e tenho aprendido muito com as falas e com o comportamento dele, né? Ele é 10, como dizem as pessoas, ele é 10. Respondendo à pergunta, infelizmente existe a corrupção, isso todos nós sabemos, né? Não só na política, né? No nosso dia a dia, às vezes numa fila de banco, mas como nós estamos falando da política em si, infelizmente existe, como já foi dito na pergunta anterior, né? Quem tem bons princípios, tem. Quem não tem, acha o meio político, vamos dizer, algo fácil de se fazer algo errado, algo fácil de cometer corrupção, para quem quer, né? Para quem quer fazer isso. E como o Flávio falou aqui, tem vereadores que não colocam projetos na Câmara para ser votados. Isso é um ato de corrupção. Tem vereadores que, às vezes, quando o projeto vai, vota contra. Isso é um ato de corrupção. Está tirando o direito do povo de ter algo para o bem coletivo do povo, né? Então, infelizmente, existem, e a hora é agora. Eu vejo do seguinte, Enzo, colocou a pessoa lá, não tem como tirar durante 4 anos, tem que deixar lá, tem que engolir a seco. Mas se viu que a pessoa não está seguindo conforme deveria ser, não está trabalhando para o povo, muito pelo contrário, está causando complicações, não está votando no que deve votar, não está fazendo o que deve se fazer, 4 anos, tira, coloca outro. Tem tantas pessoas boas, Enzo, querendo trabalhar para o povo. Tem tantas pessoas boas, sabe, com aquela vontade, com aquela garra, com aquele desejo no coração de fazer. E está na mão do povo decidir isso. Trocar. Tem que ter isso. Tem que ter essa troca. Não tem como estar vendo que não está dando certo por um motivo ou por outro, talvez por amizade, né, Flávio? Talvez por se sentir que, né, eu tenho que fazer isso porque já me ajudou de tal forma, mas isso traz um mal terrível para a nossa sociedade. A nossa sociedade não consegue avançar, não consegue ir para frente dessa forma, né? Então, o que temos que fazer? Colocar pessoas boas, pessoas de bens, pessoas com caráter, pessoas com bons princípios, para que vá quebrando
né? Para quebrando essa questão, essa má fama que a política tem, né? Precisamos de pessoas boas ali. Vou complementar o que os meus colegas já disseram aqui. Para resumir, corrupção na política. Desde o início, como a gente já falou aqui, uma pergunta está ligada à outra. E lá no início eu já falei, eu não deixei para que os outros fizessem aquilo que eu queria que fosse feito. Então, eu vou entrar na política. Então, a corrupção na política é justamente porque, às vezes, a gente deixa os outros assumirem e não assumimos a responsabilidade. E como o Neide falou aqui, como é que a gente pode saber se o candidato ele é um candidato que não está envolvido em corrupção, que não está envolvido em coisa errada? Aqui em Planalto é fácil. Olha para as famílias, como o Flávio falou. A minha família, eu tenho 14 irmãos. Meu pai, Josimiro, saudoso Josimiro, muito conhecido aqui no município. Minha mãe, Zélia, que eu amava como nunca amei na vida, porque pai e mãe são únicos. E a gente sabe, né, como a gente tem a nossa vida pública pautada na ética, na lisura e no desejo de ajudar as pessoas. Então, as pessoas já me conhecem e conhecem todos que estão aqui. Então, agora, por que existe a corrupção na política? Justamente por conta disso, porque para o político cometer um ato corrupto, precisa ter o corruptor. Vamos voltar, então, para a Lava Jato. Tinha um ato corrupto de políticos recebendo recurso, dinheiro. Mas quem dava o dinheiro para o político? O empresário que estava lá na sociedade para ele ser beneficiado. Então, a gente tem que escolher pessoas que possam exercer, de fato, a política com ética, para que você, né, pessoas da sociedade sejam beneficiadas, seja na educação, na saúde, na assistência social, que é o tripé da Seguridade Social para beneficiar a população, e entre outras áreas aí, como nós já colocamos aqui, de infraestrutura, esporte, lazer, cultura e tudo mais. Mas a política, a corrupção na política é justamente porque, às vezes, a gente deixa, a gente que quer ver a coisa acontecer, se acomoda e não engaja na política para que o corruptor não se aproprie dela, da política. Certo? Senhores, sabemos que é serviço básico do Poder Executivo deve oferecer à população com qualidade. Como legisladores e proponentes da lei, quais projetos pretendem apresentar na Câmara para melhorar a saúde, educação, infraestruturas e entre outros? Neide. Olha, Enzo, eu até convido a todos para estar, os que não estão acompanhando ainda, nos acompanhar nas redes sociais. Estamos colocando alguns desses projetos lá. Mas, como já foi dito aqui pelo experiente Flávio Nogueira, isso cabe muito à questão do executivo, não é? Mas eu tenho dentro do meu coração, eu digo muito isso dentro do meu coração, porque é algo que arde dentro do meu coração. Tentar ser um pouco diferente dos demais. No seguinte, se eu digo que eu quero ser a voz do povo, eu preciso ouvir o povo. Eu não tenho como ser a voz do povo se eu não sento para escutar. Então, eu tenho para mim o seguinte, sendo eleita, eu quero, sim, estar lado a lado com o povo. Não só da zona rural, através das associações, como também os nossos bairros. Tem bairros nossos, Enzo, que não tem um representante. Você pergunta, tem algum representante aqui no bairro de vocês? Não, não temos. E como que vocês fazem para chegar até tal pessoa assim, assim? Seria através do representante, não é? Então, o que eu quero estar fazendo é isso. Sendo eleita, eu quero ouvir o povo. O que vocês estão precisando? O que seria bom para vocês? O que seria bom para esse bairro da Maracujina? Que, às vezes, o que é para o bairro da Maracujina uma necessidade já não é para o SEAC e vice-versa. Entendeu? Então, tem que ouvir o povo. Quem sabe das necessidades do povo é o povo. Não adianta eu chegar aqui e dizer meu projeto de lei vai ser esse porque o meu sonho é esse. Eu não vou estar ali para realizar o meu sonho. Eu vou estar ali para trabalhar pelo povo.
para fazer a vida do povo ser melhor a cada dia. E projetos de leis e propostas, nós temos aí o nosso gestor que está fazendo isso de forma excelente. O que caberia a mim, se fosse necessário, tentar aprimorar alguma delas, né? Tentar ajudar a melhorar alguma delas, e isso também através do povo, porque eu vou ser a voz do povo, né? As pessoas é que vão me dizer, olha, Neide, tal coisa assim, assim, está ótima, mas se fosse assim, seria melhor. Vai caber a mim chegar para o gestor e passar isso. Então, de forma muito simples, eu acho que eu estou falando até com palavras bem simples, mas o povo é simples. A necessidade do povo é passada, assim, às vezes, com um olhar, Enzo. Às vezes, através de um olhar, você percebe essa necessidade, essa demanda. Não precisa nem falar. Quando a gente é povo, sabe, a gente sente isso. E é isso que eu quero fazer, é isso que Deus me dando vida e saúde, e a oportunidade que o povo vai me dar, eu tenho certeza disso, porque eu sinto esse apoio, eu sinto, sabe, essa energia positiva das pessoas, é chegar lá e trabalhar para o povo. Viu? Excelente. Renê. Então, Enzo, para a gente entrar aqui nessa questão aqui do que serviços básicos o Poder Executivo deve oferecer à população com qualidade, eu digo que Clóvis Andrade, prefeito deste município, tem cumprido e feito e respondido essa pergunta. E, voltando lá atrás na pergunta, por que eu estou hoje com Clóvis, justamente porque ele me apresentou o que poderia ser feito em Planalto, e ele tem feito a diferença. Eu sempre digo para ele que hoje ele foi e está sendo o melhor prefeito que Planalto já teve. Muitas realizações ainda têm para acontecer a partir do ano que vem, caso ele seja reeleito. Se ele cumprir um desses projetos que tem sido encaminhado, que já está lá no governo federal para ser lançado no PAC, junto com o ex-governador Rui Costa, que é a nossa tão sonhada rede de esgoto, eu tenho certeza que ele tem cumprido o seu papel como gestor. E realmente eu acreditei naquele projeto dele, por ser uma pessoa ética também. Então, eu tenho trabalhado com Clóvis e continuo com ele porque eu sei da sua lisura e do seu desejo de ver Planalto crescer, e tem crescido. O exemplo está aí. Então, a pergunta é, como legislador e proponente de leis, quais os projetos que pretende apresentar na Câmara para melhorar a saúde e a educação? Como eu falei, tem vários projetos. A infraestrutura já é o projeto que já está encaminhado. Como eu falei, o Flávio também já falou, Neide colocou aqui, os vereadores, eles, na verdade, apreciam os projetos de lei encaminhados pela Câmara, encaminhado pelo Executivo. Os vereadores têm o papel de indicar, né, de propor projeto em algumas áreas, mas muitos desses projetos já estão sendo encaminhados. Mas na saúde, por exemplo, hoje, a Morada do Planalto, ela cresceu muito, aquela unidade de saúde. Assim como aconteceu com a URBS, que teve que dividir. E hoje nós temos uma nova unidade de saúde, que é o Conde. Lá na Morada do Planalto vai precisar também, provavelmente no futuro próximo, criar uma nova unidade para atender aquela população que já passa do número que é recomendado pelo Ministério da Saúde para uma unidade de saúde. Então, a gente pode propor isso aí futuramente. Nós sabemos, e eu acompanhei como gestor da saúde, que é muito difícil você investir na atenção especializada, porque aí eu passei da atenção básica, né? Aquela atenção primária, que é o atendimento do cidadão onde ele mora, no seu bairro, na sua unidade de saúde, com o agente comunitário de saúde, começando a atendê-lo em casa, e ali tem uma equipe para atendê-lo ali onde mora, seja no bairro, seja numa localidade. Mas, quando se trata de atenção especializada, os municípios não recebem recurso, que é para os exames de média, de alta complexidade, e que os prefeitos têm que se desdobrarem para tentar atender. O que é que os municípios têm? Vagas pactuadas, limitadas, é aquele total
e acabou. Sim. Mas Clóvis tem feito muito mais, porque ele tem se programado todo ano, isso era conversado com o gestor da saúde, e vamos trabalhar com as cotas que a gente tem, e o que faltar, a gente tenta complementar com recurso próprio. Porque o recurso que vem do FPM é para investir em tudo. Não é só na saúde, não é só na educação, mas você tira os 20% os 25% da educação, os 15% da saúde, e o resto é geral. Mas, mesmo assim, ele tem tirado muito mais e investido. Então, o que precisa mesmo é investir na atenção primária, onde os municípios recebem muito recurso. Então, a gente vai estar trabalhando em consenso com o Executivo para propor ações nessas áreas de atenção básica e de atenção primária. Na educação, como o Flávio já colocou aqui, a gente precisa sentar junto com a categoria de professores, vereadores, prefeito, e buscar uma alternativa que seja bom para a categoria e que seja bom para a gestão. Hoje eu tenho um olhar da gestão e tenho um olhar também da categoria, porque eu sou professor. Sim. E também passo pela gestão. Então, a gente tem que ter um meio termo e saber se o município vai conseguir pagar ou não. E Clóvis foi muito sensato quando ele apresentou o projeto aos professores. Eu sentei junto com ele também, porque eu precisei entender. E o projeto, o plano de carreira dos professores, ele precisa, de fato, ser analisado, avaliado e precisa de mudanças. Para que os professores futuros, as próximas gerações, não sejam penalizados por um plano que vai chegar no momento que a prefeitura não vai conseguir pagar. Então, precisa ter, na verdade, sensatez na hora de sentar na mesa para discutir. Não pode ter muito ímpeto político ou ânimo político. Tem que ter sensatez para poder discutir. Então, a minha proposta é que a gente sente, se caso for eleito, na área da educação. Precisamos investir também, Flávio, em mais escolas municipais em tempo integral. Hoje nós temos o Balduino e o Romo, não é isso? Se eu não me engano. Levar mais escolas e quadras poliesportivas para os bairros periféricos, como a Maracujina, é necessário. Me lembro, enquanto secretário de Assistência Social, quando a gente assumiu, que a gente organizou a pasta, que eu falo que estava uma bagunça na época, inclusive com programas e sistemas. Nós elevamos o recurso da assistência social porque nós organizamos e fizemos o dever de casa junto ao Ministério do Desenvolvimento Social na época, e tudo que era feito aqui no centro. Então, muitas vezes as crianças ou a população que era assistida dos bairros igual a Maracujina tinha que vir aqui para o centro. Nós criamos um espaço lá na Maracujina mesmo para atender essa população lá. E é isso que precisa ser feito. Na verdade, é o poder público que tem que chegar até as pessoas, para que elas possam ser assistidas. Se a gente for discutir, como você falou aqui, a gente vai passar a noite toda. São muitos projetos, muitas ações, muitos sentimentos mesmo assim, de ver Planalto crescer, desenvolver. E Clóvis fez o seu dever de casa como nunca ninguém fez. Gerar emprego fora da prefeitura. Fazer com que a população não seja mais dependente de um emprego para poder votar. E, na verdade, é isso que vai acontecer futuramente, que a prefeitura, na verdade, futuramente, vai precisar, vai ficar faltando funcionários, porque se criar mais um galpão é 600, 700 empregos, se for feito a rede de esgoto, outras empresas virão investir aqui em Planalto, e nós teremos emprego suficiente para Planalto, sem depender da prefeitura. E o único prefeito que pensou nisso foi quem foi, Clóvis Andrade. Então, merece a reeleição por conta disso. Então, nós temos muito projeto e eu acho que, como o Flávio falou aqui, a gente precisa pensar em que vereadores nós vamos eleger, para ajudar o prefeito a fazer cada vez melhor para a nossa população. Excelente, Flávio. Fica difícil falar depois de Neide e Renê, né? Eles já trouxeram aqui tudo aquilo que é importante para o nosso município, mas, como muito bem colocado, existe uma ferramenta, Enzo, para os vereadores, que eu, particularmente, nessa gestão, acho que eu não fiz uma indicação. É a indicação que é um instrumento pelo qual, Neide, a gente utiliza para indicar o executivo sobre as ações do município. Mas eu achei que, ultimamente, as indicações banalizaram muito, né? Muitas indicações apenas por indicar. E, na verdade, a gente sabe que a indicação do vereador ele tem muito peso. Ela tem muito peso quando você tem alguém que faz, que realiza.
Então, ao invés de fazer um instrumento da indicação que passa pela Câmara, por uma votação simbólica, que na maioria das vezes é aprovada pela maioria, né, Renê? Mas quando chega ao Executivo, ele vai analisar se tem recurso, se não tem, se o vereador é do lado dele, se não é, se é importante ou não. Eu preferi adotar uma estratégia diferente. Eu preferi conversar com o prefeito no gabinete, conversar com ele, de visitar com ele as comunidades. E, através disso, Enzo, projetos importantes como a ampliação, a extensão de rede de água da Embasa, como acontece, por exemplo, hoje ali, uma grande obra, né, são 5 milhões de reais investidos, serão mais de 300 famílias assistidas, mais de 1.500 pessoas assistidas. Você imagine, eu recebo, acredito que os colegas aqui também, porque o vereador acaba sendo um porta-voz, e é um porta-voz da comunidade, da população, e a gente recebe por dia determinados pedidos de caminhão-pipa. E é doloroso quando você vê alguém falar assim, por favor, mande um caminhão-pipa de água para a gente, porque a gente está sem poder lavar roupa, a gente está sem poder tomar banho porque não tem água. Isso é doloroso, e a gente vê que muitas pessoas, durante muito tempo, usou isso para usufruir da confiança das pessoas. Porque imagina, quando alguém está precisando de um caminhão de água, e esta água depende para chegar de uma série de pessoas, a pessoa fica meio que devendo favor para aquele que está mandando, né? Outro dia alguém me falou, manda água para mim, pelo amor de Deus, você sabe que eu voto em você. Eu falei, amiga, não se trata de voto. A água se trata de dignidade, se trata de uma necessidade que as pessoas têm. E foi pensando nisso, Enzo, que Clóvis foi o prefeito que levou água encanada para diversas regiões do nosso município, seja através da Embasa, seja através de Poço Artesiano da Serp. E são projetos como esse, e é o intuito dele universalizar abastecimento de água, que nós queremos estar ao lado dele para ajudar a fazer isso. O vereador vai estar lá para ajudar ele a fazer esse projeto. Vai ser o projeto da regularização fundiária para que os nossos poceiros, as pessoas que têm a posse dos terrenos, possam ter a escritura pública para fazer financiamento, para a construção, para a reforma das suas habitações. O projeto de construção de novas estufas para a agricultura familiar, o mercado municipal que já está aprovado e a gente está apenas reformulando o projeto, a reestruturação de praças, a construção da rodoviária, né, a construção da nova prefeitura, são esses projetos que nós vamos instalar para apoiar o prefeito Clóvis para estar fazendo e trazendo para o nosso município. E tem uma coisa muito importante que as pessoas precisam também observar. Agora, na política, é muito fácil as pessoas chegarem e falarem que vão fazer. Mas vocês sabem, e não está difícil escolher nessa eleição, nem prefeito e nem vereadores. Por quê? Porque você tem hoje 2 gestões do ex-prefeito que hoje busca o seu 3º mandato. Assim como nós temos 2 gestões do prefeito Clóvis que busca o seu 3º mandato. E dá para comparar, dá para observar em qual dos mandatos a prefeitura, o município mais desenvolveu e mais cresceu. Quem mais realizou pelo município. Então, minha gente, quando forem às urnas, você não vai eleger um prefeito ou um vereador apenas. Você vai definir se mais comunidades vão receber água encanada, se mais agricultores familiares vão receber estufas, se mais comunidades vão ter estradas encascalhadas, se mais galpões serão construídos para a geração de emprego. É nisso que vocês vão estar votando. É simplesmente nisso. As pessoas apenas representam isso. Quem fez, quem fará. E eu queria, Enzo, eu sou provocador, viu? Eu queria lhe fazer uma provocação. Eu queria primeiro lhe parabenizar por essa oportunidade, por essa iniciativa, também da TV Com Bahia, mas eu quero fazer a mesma provocação que faço às pessoas quando a gente vai nas comunidades debaterem, falar sobre política. Não fique só agora, no momento da eleição, mas quando passar também, convide os representantes, o prefeito, os secretários, para virem aqui, para falar, né, para que as pessoas também possam interagir, possam perguntar, porque esse é o nosso papel de homens públicos, poder prestar contas. E eu vou dizer uma coisa para você, para finalizar aqui esta pergunta, eu vou estar muito feliz se estiver na Câmara de Vereadores para o meu 4º mandato e estiver lá com figuras como Neide Soares, que está aqui do meu lado. Eu tenho certeza que irá representar muito bem as mulheres. E o companheiro Renê Rodrigues, que foi secretário de Desenvolvimento Social, foi secretário de Saúde, né, Renê? E você sabe as circunstâncias que o levou a ser secretário de Saúde e que muitos o contestaram. E que, sem dúvida, hoje, Renê, você fez, junto com o prefeito Clóvis, uma das melhores gestões na saúde do nosso município.
E, junto com você, junto com o Clóvis, foi que nós conseguimos implantar atendimentos médicos. Enzo, quando você fala de projetos, cara, primeiro mandato, posto de saúde construído na gestão 2001 a 2004 de Zé Piau, por 3 mandatos fechados que a gente abriu. E agora tinha um de 20 anos, né, Renê, na Vereda Nova, e nós abrimos. São esses projetos que a gente quer continuar trabalhando. Leiliane, que está me escutando lá na Cajazeira, vamos trabalhar para concluir esse de Cajazeira, viu? Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para a Cristiane, minha amiga, lá no Jacó, junto com seu pai e sua mãe, Juarez e Zoni, e seus nomes, cumprimentar todos que estão nessa live. Obrigado pelo apoio de vocês, pelo carinho, pela audiência. Que Deus abençoe a todos nós. Excelente, senhores. Mais uma vez, quero agradecer a vocês por ter aceito o convite para participar dessa entrevista. Foi uma honra esclarecer ao pessoal de casa, né? Todas as dúvidas que vocês tiraram do pessoal de casa. Quero mais uma vez agradecer a cada um que está acompanhando a gente e dizer que finalizamos as nossas entrevistas com os vereadores. Queríamos ter entrevistado todos e de todos os partidos, mas, infelizmente, devido às datas, hoje é a nossa última entrevista com os candidatos a vereadores e agora serão com os prefeitos, candidatos a prefeito Edilson Duarte e Clóvis Andrade. Mais uma vez, quero passar para vocês, para que vocês possam apresentar o número de vocês, para que as pessoas lembrem na hora de votar. Vamos lá, Renê. Meu nome é Renê Rodrigues, estou concorrendo com o número 13.000. Agradeço a todos os apoiadores, eleitores, a todos que acreditam no meu potencial para estar ajudando a nossa população, junto com o prefeito Clóvis e a vice Vanessa. Agradecer a todos que estão acompanhando aí esse programa, né, que estão aí compartilhando todas as mensagens. Então, eu só tenho a agradecer, viu, Enzo, por tudo mesmo, por essa bela campanha, por todas as pessoas que nos acompanham, e eu só tenho mesmo a agradecer. Então, é muita gratidão mesmo. Deus abençoe a todos, mandar um abraço e um beijo para minha esposa, Alana Guimarães, para os meus filhos, e um abraço a todos mesmo que estão aí nos acompanhando. Obrigado. Quero também agradecer por estar aqui, pelo convite. Foi uma honra estar aqui ao lado de 2 pessoas, né, que tanto já têm feito também pelo nosso município. E eu quero só fazer aqui uma observação sobre a questão da nossa fábrica. Eu estava passando pelo povoado da Barriguda e eu dei uma carona a uma jovem. E essa jovem estava com um brilho nos olhos, sabe, Enzo? E estava usando a roupa da nossa fábrica, a roupa da Cata, estava indo trabalhar. E, assim, ela estava numa alegria tão grande que eu fiquei pensando como que se pode votar contra isso, né? E, mais uma vez, nasceu o desejo no meu coração ardente, mais ainda, de jamais votar contra algo que seja para o bem do nosso povo. Independente de qual partido seja, jamais votar contra algo que seja para o bem do nosso povo. Meu nome é Neide Soares, o meu número é 20000. E eu quero terminar com uma frase dizendo o seguinte: Deus, ele é a base da humanidade. O homem é a base da família. E a mulher é a base de uma sociedade. Precisamos ter mulheres na política. Precisamos ter mulheres na nossa Câmara de Vereadores. Excelente. Flávio. Enzo, eu quero aproveitar a oportunidade para te agradecer mais uma vez, parabenizar por essa iniciativa, também a TV.com, agradecer aos telespectadores que estão nos ouvindo até este momento e também fazer uma saudação a Flávio Menezes, que está aqui, meu xará, como é que fala? Na Rádio Sonoplastia, aqui, na diretoria de imagens. Parabéns, viu? Um show de imagens aqui da TV.com. É sempre bom louvar as iniciativas do nosso município. Quero agradecer a cada apoiador, a cada eleitor. Fizemos uma carreata muito bonita na última sexta-feira, a maior carreata de vereador aqui já vista no município de Planalto. Fizemos ontem um belíssimo comício com uma passeata histórica também. Então, assim, eu só tenho que agradecer às pessoas por todo o carinho que têm tido conosco, por onde quer que nós passamos, e dizer que nós estamos preparados para mais um mandato ao lado do prefeito Clóvis, da nossa bancada de vereadores,
realizarmos um mandato digno para a nossa população. Portanto, muito obrigado a todos vocês. E está chegando a hora, estamos a 20 dias da eleição. Então, no dia 6 de outubro, vote 13222, Flávio para vereador, 13222. Esse número já é muito conhecido, a gente repete ele a cada 2 anos, com o deputado Zé Raimundo, o vereador Flávio, e prefeito e vice, Clóvis e Vanessa, para Planalto continuar avançando. 2 amigos, 2 pessoas que eu quero mandar um abraço especial ao prefeito Clóvis e à vice-prefeita Vanessa, pelo trabalho digno que vem fazendo em nosso município e pelo carinho que vemos recebendo da nossa população. Que Deus nos abençoe, um beijo no coração de todos vocês e até 6 de outubro. Muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal de casa. Finalizamos por aqui. E não esqueçam de acompanhar as entrevistas com os candidatos a prefeitos da nossa cidade, Planalto. Obrigado, pessoal. Programa Podcast com o apresentador Enzo Matarazzo. Entrevista com os candidatos a vereadores na TV Com Bahia e no canal YouTube Enzo Matarazzo. TV Com Bahia, sempre perto de você.